eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Esse é o vlog da segunda semana da maratona. Já é segunda-feira, então não gravei sábado e domingo, como eu falei que eu ia gravar. Porém, eu já tô em 96% de A Canção de Aquiles, tá? Então eu continuei lendo, mas eu vou deixar pra falar sobre A Canção de Aquiles realmente quando eu terminar. Não vou falar aqui agora, isso aqui é só pra abrir o vlog. Mais ou menos, porque eu ainda vou falar um pouquinho. E aí, uma coisa que eu fiz também, porque eu já tava lendo O Sétimo Dizer em Yugo, e aí eu resolvi pegar ele enquanto uma recompensa de leitura que eu acho que vai ser 5 estrelas, ou favoritado. E eu já tava muito hypada antes de começar a ler, mas eu comecei a ler esse livro em maio. Eu consigo até falar a data certinha, porque eu tenho esse caderninho que veio junto com a compra desse e de Daisy Jones. E aí eu tô usando ele pra fazer anotações, marcar coisinhas, sabe? Então, tipo, desde o dia 27 de maio eu tenho ele. Eu comecei a ler ele, só que eu li nesse dia só. E aí parei. Eu acho que eu cheguei em, tipo, quase que 50% nesse dia já. Aí eu parei. E aí eu tava com muita vontade de voltar e continuar lendo esse livro. Ele é um dos meus 12 pra ler do ano. Então eu resolvi pegar ele como uma recompensa. Como eu falei, eu já tava bem ansiosa pra ler ele. Antes mesmo de ler, só que aí eu tentei baixar minhas expectativas e aí eu comecei a ler ele. E na verdade, ele tá sendo muito bom, então eu acho, tipo, que sim, que ele vai ser um livro 5 estrelas. Eu li ele no sábado, à tarde, eu acho. No sábado? Ou foi na sexta-feira? Foi no sábado. Foi no sábado à tarde, ou no sábado de madrugada. Eu não lembro agora. Foi na madrugada de sábado, então, tipo, o sábado recente tinha começado. E eu li ele hoje. Eu já tô em 66%. Então logo mais estaria acabando, mas também não vou falar muito sobre ele agora. Vou falar quando eu terminar de ler mesmo. Olá, vlog. Hoje é quarta-feira, o dia sei lá qual da maratona. Eu já me perdi assim, nas quantidades de dias. Mas hoje é quarta-feira. Hoje eu só li um pouco de Evelyn Hugo, mas não finalizei o livro. Eu vim aqui falar sobre A Canção de Aquiles, de Madeline Miller, que eu terminei ontem. Inclusive, finalizando esse livro, eu alcancei meu terceiro amuleto, que é o amuleto da bravura. Então já tenho 3 amuletinhos aí. De 5, acho? De 6? Não lembro agora quantos amuletos são no total. Acho que são 3 de 5, né? Enfim, então ontem eu terminei de escutar a Canção de Aquiles. Como eu falei pra vocês, eu já tava em 96% do livro, então só faltava realmente finalizar ali o último capítulo. E o que eu achei e sobre o que é essa história, né? Primeiramente, sobre o que é essa história. A história é uma releitura da Ilíada, né? Que é a história da queda de Troia e também a história de Aquiles. Então, uma releitura aí desse épico grego, que a maioria das pessoas conhecem, porque, né? É um clássico grego, cai muito em prova, coisas assim, tudo mais. Então, uma releitura desse épico, que vai contar a história levando em conta de, tipo, e se o Patroclo e o Aquiles realmente tivessem um relacionamento, tá? Porque não tem nada na Ilíada que realmente indique que eles tinham um relacionamento romântico, tá bom? Tipo, essa leitura que as pessoas fazem, assim, não, não sei se eu diria que é uma leitura equivocada, mas não tem nada que, tipo, na Ilíada desse que realmente indique isso, que fale de amor romântico entre os dois ou qualquer coisa assim. Mas tinha muito um pouco de, tipo, de como a guerra e o ato de guerrear conversava com ter relações sexuais e como a espada representava o falo, enfim, um monte de coisas desse tipo quando a gente vai analisar a Ilíada. Mas não tinha nada que realmente falasse, tipo, eles eram um casal ou qualquer coisa do tipo. Embora, sim, os dois eram grandes companheiros, dá assim pra dizer que, tipo, não sei se dá pra dizer, mas talvez dê ali pra falar que o Patroclo foi o grande amor da vida do Aquiles, mas não sei se romanticamente, tá?
E também não sei nem se realmente foi o grande amor da vida do Aquiles, né? Mas que ele foi uma pessoa muito importante na vida do Aquiles, ele foi. Mas enfim, então, mas a canção de Aquiles seria se esse relacionamento deles fosse de fato romântico, né? E eu gostei dessa releitura, tá? Eu gostei bastante de ver as referências nas coisinhas, assim, porque eu estudo letras, né? E durante 2 semestres, assim, eu tive estudos clássicos, que é basicamente estudar realmente esses clássicos gregos e romanos. Então eu aprendi a apreciar essas histórias, por mais que não necessariamente eu goste delas, tá? Mas eu aprendi muito a apreciar essas histórias. Então ver essas referências ali dentro, é, ela citou até os Aedos. Eu gostei bastante de ver isso ali. Eu achei muito interessante o fato da história ser contada do ponto de vista do Pátroclo, porque na Ilíada, o Pátroclo é assim, um personagem muito importante, mas ele não é o foco da história, ele não é o personagem principal daquela história, né? Os personagens principais daquela história é Troia, a cidade troiana, e o Aquiles. E, obviamente, os deuses, né? Mas o Pátroclo, ele tá ali só como essa representação, né, dessa pessoa que foi um dos pontapés pra queda de Aquiles perante aos deuses, né? Para os deuses punirem o Aquiles, né? Foi a morte do Pátroclo que causou tudo. Então a gente não tem muito do Pátroclo em si. E não tem muito dos personagens em si mesmo, é uma característica ali que tem, realmente, dessas histórias, né? Não é tão importante assim ficar contando essas coisas, é importante contar o que importa. Então, falar que o Aquiles era um filho de uma deusa, citar as profecias, essas coisas, mas nada além disso. Então, eu gostei bastante de ver aqui o ponto de vista do Pátroclo, então, porque a gente pode ver mais dele, e também, ao mesmo tempo, ver mais do próprio Aquiles, né? Ver mais coisas assim. Então, eu achei uma releitura muito interessante. Não muda nada, né? Tipo, é literalmente a história da Relida, relida de uma forma diferente, mas é a história da Relida, então os acontecimentos são os mesmos. Termina do mesmo jeito. Não tem nada que difere nesse sentido, mas incluindo coisas a mais, né? Porque como é uma releitura, a gente tá vendo as coisas do ponto de vista do Pátroco, como se a Briseida ou a Criseida, eu nunca lembro qual das duas, porque os nomes são muito parecidos, eu não entendo isso, mas eu entendo, porque foi proposital, que uma tava com Aquiles, a outra foi literalmente pra bater de frente com Aquiles, enfim. Mas, né, sobre ali na história ter sido uma reivindicação do Pátroco e não do Aquiles, né, do Pátroco pedindo pra Aquiles pra reivindicar ela. Então, eu gostei bastante dessas coisas, eu gostei bastante de ver as coisas do ponto de vista do Pátroco, de ter essas coisas gerais, assim, da própria mitologia e das histórias gregas, como eu falei, a gente vai aprender a apreciar quando a gente estuda isso, né? Quando a gente dedica a se estudar isso, né? Então, foi interessante ver isso. Me incomodou um pouco o fato que o Patroclo perdeu a parte de guerreiro dele aqui em A Canção de Aquiles. Porque mesmo na Ilíada, o Patroclo não é um grande guerreiro, tipo, incrível, tipo, como Ajax ou como Aquiles, mas ele é um bom guerreiro. E aqui na Canção de Aquiles não tem isso no livro. E eu senti um pouco de falta disso, porque não que fosse o objetivo da autora fazer isso, mas eu senti isso, que pareceu um pouco que ela tentou. Ela tirou essa parte do Pátrico, né? A parte guerreira dele, a parte das artes marciais dele, para deixar as características deles mais contrapostas ao Aquiles e mais os lados femininos, sabe? Do que a sociedade considera feminino e tudo mais. Até porque o Pátrico era um homem muito gentil, ele não gostava de guerrear, essas coisas. Mas aí eu achei muito. Dá pra fazer isso e ele ainda ser um bom guerreiro, sabe? Eu não acho que precisava ter tirado esse lado dele, que ele era sim um bom guerreiro. Então isso eu senti um pouco, mas nada realmente tão importante assim, foi só uma questão pessoal mesmo, eu acho. Ahn, e uma coisa que me pega é porque apesar de eu ter gostado muito das referências, de eu ter gostado da releitura que foi feita, eu tava ouvindo, né? Eu escutei o audiobook e eu não sei se eu ia gostar desse livro se eu tivesse lido ele. Eu não acho que o fluxo dele é tão bacana assim se eu tiver.
não teria sido tão bacana assim se eu tivesse lido ele. Eu acho que eu ia achar ele muito mais arrastado. Mais demorado, talvez. Apesar disso, tipo, eu gostei, sim, das coisas, dos acontecimentos. Mas foi um livro bem ok. Não foi, tipo, caramba, maravilhoso, perfeito, tudo de bom. Mas foi um livro que eu gostei de ter lido. E que foi bem interessante de ser lido também. Então eu dei 3 estrelas pra ele, tá? Porque o que me pega mesmo é que eu não sei se eu ia gostar tanto dele se eu não tivesse escutado, porque pra mim pega muito isso. Se eu tô ouvindo o livro ou se eu tô lendo o livro, né? Porque o fluxo das coisas muda. Eu tive isso muito com a própria Ilíada, né? Eu abandonei a Ilíada 3 vezes antes de eu ler ela, de eu terminar de ler ela efetivamente. E quando eu li ela até o final, eu não tava lendo, eu tava escutando ela. A Odisseia foi a mesma coisa. Tipo, eu tive que escutar a Odisseia pra conseguir terminar a Odisseia. E, em parte, eles especificamente, né, a Ilíada e a Odisseia tem um pouco a ver com a forma como as coisas são escritas, com as escolhas de escrita mesmo, né, etc e tal, que eu esqueci o nome disso. As características estilísticas do poema, mas aqui eu também tive essa questão, tipo, eu não sei se eu ia ter gostado tanto do livro se eu tivesse lido ele e não escutado. Então, pegou um pouco essa. E eu acho que algumas coisas teriam sido mais arrastadas. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que a canção de Aquiles me fez lembrar o como eu odeio os deuses gregos. Porque fazem toda a bagunça, causam todo um auê e as pessoas têm que ficar resolvendo, tá? Pra quem não sabe, a Guerra de Troia só aconteceu por conta de uma treta entre os deuses. A própria Lida conta isso pra vocês, tá? Foi a... Teve lá uma reuniãozinha, aí a deusa da discórdia não foi convidada, porque era a deusa da discórdia, eles não queriam discórdia. Mas aí ela apareceu de surpresa, puta, porque não tinha sido convidada. Colocou uma maçã assim no meio da mesa e falou: só pode comer a deusa mais bonita de todas. E quem vai falar que é a deusa mais bonita de todas é aquele cara ali. E apontou para um cara aleatório. Eu não lembro se foi ela que apontou para o cara aleatório ou se foi os deuses tentando amenizar a situação e falaram: não, ele ali vai falar quem é a deusa mais de todas, a deusa mais bonita de todas. E as 3 deusas maiores, assim, mas as principais, que é a Hera, a Afrodite e a Atena, foram negociar com esse cara. Então a Atena falou: ah, se você disser que eu sou a mais bonita, você terá muita coisa, uma vida comercial muito boa, muita sabedoria na sua vida, essas coisas, né, que são as coisas do domínio dela. A Hera ofereceu uma família farta e coisas também do domínio dela, né? E a Afrodite falou: eu te dou a mulher mais bonita do mundo. E aí ele escolheu a Afrodite. E esse cara era o Paris. E a mulher mais bonita do mundo era Helena. Então, e aí, que tava casado com o Menelau. E aí acontece todo o rolê por culpa de uma coisa que foi os deuses que inventaram, sabe? E durante todo esse livro, eu só fiquei tipo, meu Deus, eu odeio os deuses gregos. Eu odeio os deuses gregos. Eu só não consigo suportar eles, entendeu? Eles são simplesmente insuportáveis. Arrumam todo um auê. E outras pessoas têm, no geral, uma história bem boa, sabe? Bem tranquila de ler, mas nada incrível, maravilhoso. Foi uma história ok. E 3 estrelas pra ela. Quarta-feira, né? Eu terminei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi favoritado, mas não foi 5 estrelas. Acho que todo mundo sabe sobre o que é essa história, esse ponto, mas enfim. Ela vai contar a história da Monique, mas na verdade tá contando a história da Evelyn Hugo, né? A Monique foi escolhida pela Evelyn pra contar a sua verdadeira história, né? Ela é uma escritora de uma revista e ela foi escolhida ali pela Evelyn pra contar a história dela, a verdadeira história dela. Eu gostei muito, como eu falei, foi favoritado. Eu achei muito interessante a história da Evelyn.
as coisas que falam aqui, porque não é só sobre contar a história de uma mulher que se casou 7 vezes, né? É sobre homofobia, é sobre você fazer sacrifícios no meio ali onde você tá, é sobre ser latina nos Estados Unidos, é sobre ser uma atriz latina nos Estados Unidos. E nos anos 60, eu acho, algo assim. Ah, é sobre você, uma mulher acreditar durante toda a vida dela que tudo que ela tem é a sua beleza. Tem várias partes em que tipo, a Evelyn fala sobre como uma mulher, depois que ela acredita tantas vezes que a única característica boa dela é sua aparência, ela realmente passa a acreditar isso. Como a culpa de um homem se sentir atraído por ela é dela, né, dele sentir esse desejo e tudo mais. Como ela escuta isso, ela passa a acreditar nisso. Então, tem todas essas coisas, sabe? Eu adorei a história da Evelyn. Eu gostei muito de ver as partes da Monique também, que também tava descobrindo coisas, aprendendo a ser um pouco como a Evelyn. É, e descobri o plot do porquê que a Monique foi escolhida, tá? Ali no finalzinho do livro, mais ou menos ali na parte em que as coisas começam a serem explicadas do porquê que, né, a Monique foi escolhida. Não que vai explicar depois do que, porquê que a Monique foi escolhida. Confesso que eu quase chorei, mas não chorei, foi só um quase. Então, eu gostei bastante, tá? E a história é muito bem escrita, né? Ter a Evelyn contando essa história pra gente, realmente dá a sensação de que ela tá ali, parada, a gente ouvindo a entrevista, né? Ela contando a história. Eu gostei bastante, sério. Os trechos de jornais no meio do caminho também. Tipo, que tem os trechinhos de jornais também. Gostei bastante. E a relação dela com a Célia, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu torcia muito pra elas ficarem juntas, eu não queria que elas ficassem juntas, porque as duas se faziam muito mal, sabe? Tem a questão também da bissexualidade, da homossexualidade, né? É, eu gosto muito da relação da Evelyn com o Harry, tá? Eu adoro essa relação. Ela é definitivamente a minha relação favorita dentro do livro. E é como a Evelyn fala aqui, se existe outro tipo de almas gêmeas, eles são almas gêmeas. E eu realmente acredito que, tipo, eles vão ser almas gêmeas, tipo, não no sentido romântico. Mas foi um amor tão lindo, né? Que eles sentiram um pelo outro. O que ela sentiu pela Célia também foi uma coisa linda, muito maravilhosa. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo que eu torcia muito pra elas ficarem juntas, eu torcia pra elas não ficarem juntas, porque elas se faziam muito mal. Mas no final me quebrou um pouco, porque eu fiquei um pouco triste com as coisas como elas se desenrolaram. Mas ao mesmo tempo foi um fecho até que digno das duas, sabe? O que mais que eu posso falar? Esse livro. Gostei muito de ver o lado da Monique também, né? Eu gostei muito do livro inteiro, sabe? De ver esse por trás das câmeras, as coisas, de como a Evelyn passou por tanta coisa, né? Sendo uma mulher latina, e como ela teve que mudar tudo pra ser a Evelyn Hugo e sacrificar tantas coisas, né? Acho que essa história fala muito sobre sacrifícios que você está disposto a fazer e sobre sacrifícios que você não está disposto a fazer. Então, adorei. E por que que eu não dei 5 estrelas, né? Eu não dei 5 estrelas porque, apesar de eu ter gostado muito de ambas as partes e de eu entender que o foco é a Evelyn, eu tava tão presa na Evelyn, nos momentos que eu tava narrando a vida da Evelyn, que quando eu voltava pro agora, que era ela conversando com a Monique, eu vindo pra Monique, que era uma quebra muito brusca. E não era ruim a parte essas partes. De novo, eu gostei muito de ver as coisas da Monique também. Eu tava muito interessada nas duas partes. Mas me incomodou a transição entre as duas partes, sabe? É, porque realmente tem pouco da Monique em si, né? Porque realmente o foco ali é estar contando a história da Evelyn. Mas aí quando você tava tão inerte no que tava acontecendo e tudo mais, de repente parava. Eu tava na Monique. Então, e no agora, né? Nelas conversando de fato.
Então, isso me incomodou um pouco, mas foi uma questão muito pessoal minha, sabe? Eu não acho que realmente seja um problema de escrita ou que esteja mal escrito. Eu acho que foi realmente uma questão minha com o livro que isso acabou me incomodando mesmo. E, enfim, mas aí eu gostei bastante. Achei o caderninho e a parte que eu queria ler é aqui, ó. Harry era um dos únicos homens no estúdio ficava, que não ficavam olhando só para o meu peito. Isso, na verdade, me incomodava. Fazia parecer que eu não estava conseguindo chamar sua atenção. O que só serve para mostrar que, se você disser para uma mulher que sua única qualidade é ser desejável, ela vai acreditar. Também tem umas partes sobre a relação dela. Eu não tenho muitas coisinhas, tá? Tem algumas páginas de coisinha anotada. Não é muita, mas tem essas páginazinhas. Vocês viram, né? Eu sorteei o próximo livro. Esse é o Exorcista. Muito animada pra ler. Mas eu acho que eu vou revezar ele com o Garoto do Rickshaw. Por quê? A gente já tá na, no penúltimo dia. Não, no antepenúltimo dia, né? Amanhã é o penúltimo dia, sexta-feira. E eu estou um pouco atrasada, me faltam 3 livros. Mas, apesar de eu fazer isso e tal, eu não tô realmente incomodada, porque meio que eu não li esses 3 livros, porque eu incluí mais livros, né? Eu incluí 2 livros que não estavam na coisa, e li esses 2 livros, e fiquei muito satisfeita em ler esses 2 livros. Acho que eu poderia, sim, ter lido pelo menos mais um dos livros, ah, se eu não tivesse enrolado tanto, né? Se eu tivesse dedicado mais à leitura das coisas, como eu falei, acho, no blog passado. Eu não lembro se foi no blog passado ou se foi nesse blog. Que eu percebi que eu não tava dedicando tanto meu tempo livre pra ler. Isso tava me incomodando um pouco. Então, acho que poderia ter terminado pelo menos mais um livro. Então, esse é o meu objetivo, é terminar pelo menos mais um livro. Mas eu ainda quero ler mais. Eu queria dizer que hoje é dia 22 de agosto. E eu tô vindo terminar esse vlog só hoje, tá? Então, diferente do outro vlog, né? Que eu fui gravando e já editando os takes, eu fui gravando os takes quase que bonitinho. Esse aqui eu gravei tudo torto. Eu editei tudo essa semana. Aí só falta esse take que eu vou editar. E aí eu não fui editando bonitinho. Então, tô vindo terminar só hoje. O que aconteceu? A última vez que eu gravei pra vocês foi na quinta-feira, né? Eu falei que era o antepenúltimo dia. Na sexta, eu comecei a ler. Na sexta, eu li um pouco de Exorcista. Eu li o prólogo só. O prólogo? Eu não lembro se é um prólogo agora. Eu li um pouco de Exorcista. Eu também li um pouco de O Garoto do Rickshaw. Mas eu não li muito de nenhum dos dois. Tá? O Garoto do Rickshaw eu li 2 capítulos. E o Exorcista eu li o prólogo só. Aí eu considerei que. Não, foda-se. O que eu quero é não ler, mas eu quero conquistar todos os meus amuletos. E se eu fizesse o desafio de ler o Mar Sem Estrelas, eu teria conquistado um amuleto obrigatoriamente. Então eu resolvi pegar o Mar Sem Estrelas pra ler. Mas também não li o Mar Sem Estrelas, tá? Eu li só 8 páginas de Mar Sem Estrelas, divididas entre sexta-feira e sábado. Porque quando eu chegou no sábado, eu tinha um monte de coisa pra fazer. No dia seguinte eu ia fazer um piquenique com a minha família, com meu namorado. Então eu fiquei completamente perdida. Então eu li um pouquinho de Mar Sem Estrelas de manhã, depois eu não li mais. Só que como eu tinha o objetivo só de conquistar os últimos amuletos, eu tentei calcular se dava, né? Se não desse, eu ia só continuar lendo Mar Sem Estrelas mesmo, e bem calma, bem plena, porque essas 8 páginas foram o suficiente pra eu achar que o Mar Sem Estrelas vai ser um dos meus livros favoritos esse ano, tá? Mas, enfim, mas eu queria ler ele com calma mesmo, então, tipo, eu tentei ver ali se ia dar pra ler, se eu ia conseguir achar de alguma outra forma a conseguir conquistar todos os amuletos. Se não desse, eu ia simplesmente seguir lendo mais 6 estrelas e não ter todos os amuletos. Mas aí eu percebi que eu postei o vídeo da primeira maratona, na primeira semana da maratona, e isso
caí ali num desafio, né? Numa das atividades extras, que era postar algo sobre as leituras. Porque eu falo das leituras no vídeo. E isso me deu um fragmento. E aí, então, eu peguei também duas atividades extras, que foram a de fazer 3 sessões de 1 hora de leitura. E a de trocar o tempo de tela. Eu peguei o do sábado anterior, que eu tinha ficado 3 horas no celular. Sábado anterior, que eu tinha ficado umas 6 horinhas no celular. Não foi proposital, depois que eu fui ver que... Não foi proposital, depois que eu fui ver que eu tinha ficado 3 horinhas e acabei com o vídeo das 3 sessões de 1 hora de leitura. E eu resolvi ler, né, Loputinho. No caso, uma dessas sessões foi eu lendo um pouquinho de Mar Sem Estrelas. E o resto foi eu lendo HQ. Sim, eu demorei 2 horinhas pra ler HQ. Mas é porque também eu tava lendo com meu namorado, então a gente tava lendo com mais calma, porque eram 2 pessoas lendo, tudo mais, porque ele tava aqui em casa, né? E aí a gente parava pra conversar sobre, etc e tal. Ah, essa HQ Francis Loputin, da editora Darkside. Eu já tinha lido ela antes. E eu não tinha gostado muito. Mas aí eu emprestei pra uma amiga minha e ela falou bastante bem da HQ. Eu fiquei, será que a gente leu a mesma história? E aí eu fui reler. E aí eu reli com meu namorado. Eu aproveitei, né, esse negócio. Porque aí eu peguei a recompensa de ler um quadrinho. E eu fui reler. Continuo não gostando muito. A história vai falar da Frances, né? Que é a... Da Frances, não. A história vai falar da Melina, que é a bruxinha. O Francis é a raposinha. A Melina é uma bruxinha. E ela e a amiga dela. Não lembro o nome da amiga dela agora. Elas vão fazer uma competição pra qual delas vai ser a bruxa mor, por assim dizer. Eu não lembro direito o que ela é. Só que elas teriam que preparar as coisas, etc e tal. Mas a Melina não fez nada, porque a Melina é muito mais festeira, sabe? Ela é muito mais de curtir, etc e tal. Ela também não acha que ela é muito boa, então ela não queria fazer os negócios. Mas aí, na última noite, né? Que essa história acontece já, tipo, na última noite, o dia seguinte à prova, que ela e a amiga dela vão ter que se competir uma com a outra. Ela bebe, fica muito bêbada, e ela acaba invocando o Francis, que é um espírito que tá preso ali na floresta. E aí a história vai acompanhar esses dois, que bonitinho. E é gostosinho acompanhar a história. As artes são muito bonitas, sério. As artes, elas são realmente muito bonitas, né? Não dá pra negar que é tudo muito lindo. Mas a história termina com um ponto de tipo, tá, ok, mas por que que você me contou tudo isso? Sabe? Tipo, parece que a história não tem um objetivo. E mesmo só contar a historinha lá, também parece que não tem um objetivo, porque ela parece mais, tipo, o prólogo de um livro, sabe? Porque é isso. É como se, tipo, se a gente estivesse contando a história da Melina, a gente viu o prólogo, a gente viu o que aconteceu antes pra gente acompanhar a partir de agora. Então, eu não consegui gostar muito dessa história, mas apesar disso, ela é bem bonitinha, as artes são muito lindas, é gostosinha até de ler. Então, eu acabei dando 3 estrelas pra ela, mas eu não sei, é que eu não queria dar 2 estrelas e meia, então eu dei 3 estrelas, mas é meio. Não sei o que eu tirei disso. E não é nem o que eu tirei disso de tipo, nossa, precisa ter me dado uma lição de vida ou qualquer coisa. Não é isso, é só que, tipo, parece que eu li um prólogo de uma história, sabe? Enfim. E essa foi a minha última leitura da maratona. Então, e aí depois disso, eu acabei enrolando muito pra vir aqui, né? Mas aí com isso, né? Com a recompensa e as
das atividades extras, eu consegui pegar fragmentos suficientes pra completar meu resgate de amuletos. Então, eu resgatei todos os amuletos. Considero, tipo, apesar de eu não ter lido muito, né? Eu não me dediquei tanto assim à leitura. Eu considero o saldo dessa maratona bem positivo, né? Li 5 livros, então, durante essa maratona. O que, pro meu ritmo de leitura atual, é bastante coisa, tá? Em 2 semanas. Eu não tô lendo muita coisa na minha vida. Ultimamente, eu não tô conseguindo me dedicar tanto à leitura. Ou sentir vontade de ler mesmo, sabe? Então, eu ainda considero esse saldo positivo, considerando como as minhas leituras andam sendo ultimamente, sabe? E é engraçado até, porque se eu fosse comparar quando eu participei da maratona pela primeira vez, lá atrás, em 2020, se eu não me engano, que eu participei da maratona pela primeira vez, eu li muito. Nossa, eu li muito livro eu li muitos livros, eu li acho que uns 10 livros. Mas enfim. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem participado da maratona, me digam aí como que foi a maratona pra vocês. E até o próximo vídeo.